teremos workshop. Queria chamar a Lu aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Vem cá, Luciana, para as pessoas te verem. A Lu, ela é casada com o pastor Douglas, aqui da nossa igreja. Ela serve aqui a nossa igreja como conselheira, né? Aqui no Ministério de Aconselhamento. E também no Discipulado de Mulheres. Ela é co-criadora do movimento Cartas Vivas. Também ela colabora no Ministério Filipenses 4:8, com a Naná, não sei quem não conhece, né? Também. Ela também tem uma formação de fonoaudióloga. Ela é mãe de 3 filhos, né? Esqueci mais alguma coisa alguma outra função, né? Mas aqui ela vai fazer um workshop com a gente e nesse momento eu vou orar por ela. Então, oremos juntas. Senhor Deus, graças te damos por esse momento, ó Pai, por essa conferência que está acontecendo. Em especial, ó Deus, eu venho te pedir pela vida da Lu, que o Senhor a use, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, ó Senhor, para falar aos nossos corações mais essa porção da tua palavra, que o que nós ouviremos agora traga transformação ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos viver, ó Deus, de acordo com a sua palavra e para a sua honra e para a sua glória, Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Você vai falar com o microfone ou... Enquanto... Estou só terminando aqui. Vocês vão receber aí na mão de vocês algumas folhinhas, mas que vocês não precisam fazer nada com elas agora, tá? Eu vou, no devido tempo, que é mais no finalzinho, eu vou instruir vocês como usar. Só vou deixar ligadinho aqui. Mas é tão interessante, né, como Deus prepara tudo, né? Porque até a oração da Mari agora ela pediu por transformação, né? E a Larissa também acabou de falar sobre isso e desde a primeira fala dela falando sobre o nosso coração, depois pastor Douglas falando sobre santidade, é o nosso tema mesmo, né? Pureza, santidade, mas esse workshop, aí as meninas estavam perguntando, né? As adolescentes, que eu amo, o que é workshop? O que é diferente o workshop? Eu falei que eu ia chamar elas aqui na frente para elas fazerem alguma coisa diferente comigo, mas não é brincadeirinha, né? A ideia é fazer algo um pouquinho mais prático. E se você quiser dar uma levantada e sentada de novo, é agora a hora. Querem? Quem precisa levanta, dá uma chacoalhadinha, porque a gente vai ficar aqui mais um pouquinho. E nós vamos conversar sobre esse tema, né? Que você é o que consome, moldando a mente para uma vida pura. Por acaso alguém ficou sem receber a folhinha? Levanta a sua mão, se foi omitida na distribuição. Ok. Mas de novo, tá? Não precisa mexer na folhinha agora. A Larissa está sem, né? A Larissa ficou sem. E a gente vai usar depois. Mas eu quero começar com vocês lendo um versículo junto, que também já foi lido, mas eu quero ler junto com vocês exatamente nessa versão. Vamos ler Mateus 5:8, e é Jesus quem disse o seguinte: bem-aventurados os... porque verão a Deus. A gente está falando bastante sobre coração, sobre santidade, sobre um coração limpo. E eu não sei o que vem à mente de vocês quando vocês leem. Agora a gente já está com bastante informação desde o início da manhã, né? Mas quando a gente fala pureza de coração, vocês, se tivessem uma imagem, vocês pensam, por exemplo, numa criança, às vezes, que é pura de coração? Não sei se alguém pensa, né? Inocente, criança inocente, né?
bem purinha. Depende, né? Tem umas mães aqui já rindo, né? Assim, depende da criança, né? Mas o Jerry Bridges, vocês devem conhecer, que já estudamos aqui o Pecados Intocáveis, ele tem tantos outros livros, mas no livro As Bem-aventuranças, ele fala, né, que pureza não é apenas algo ligado à sexualidade ou à moralidade, né? A pureza de coração, a gente sabe que vai muito além, né? Porque o coração envolve muito mais, e eu vou até passar rapidinho aqui algumas coisas do coração, que a Larissa já explicou muito bem logo cedinho, né? Mas o nosso centro de comando, né? Que envolve todas as nossas decisões e tudo mais. Então, se a gente pudesse ler esse versículo de uma forma diferente, talvez fosse: felizes são aqueles cujo centro de comando é puro, né? O nosso coração, o nosso centro de comando, né? É completamente livre de impurezas, né? E quem Jesus disse então que seria feliz? A pessoa que ama a Ele de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, né? Pensando no que nós vimos, e vive toda a sua vida então para a glória de Deus. Biblicamente, a gente já viu então que o nosso centro de comando é o coração, e temos aí alguns textos, né, que vão reafirmar isso. E eu queria ler com vocês esse texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20, porque muitas vezes o que acontece é assim: a gente aceita entre aspas, né? A gente recebe Cristo e confessa Cristo como nosso Salvador, mas só, e não como Senhor da nossa vida, né? Então, sim, Ele é meu Salvador, mas aí deixa que o resto eu toco sozinha, né? Eu posso continuar minha vida sem você que é meu Salvador, sem o meu Senhor, né? Mas quando nós lemos aqui, Paulo escreveu assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós fomos compradas por preço, e um preço muito alto, né? Nós sabemos o preço que foi pago, foi o preço de sangue do único Filho do nosso Deus, né? Então, eu reconheço que sou dele, a minha responsabilidade é muito clara, eu preciso fazer tudo para Ele, né? Para a glória de Deus, e não existe posição neutra. Se eu não faço para Deus, eu faço contra Deus, né? Então, ou é para Ele ou não é, não existe neutralidade, né? Então, muitas vezes a gente até pensa: bom, eu não sou dona de mim mesma, tudo bem, mas eu tenho alguns direitos que eu gostaria de reivindicar, né? Então, sei lá, saúde, por exemplo, que é uma coisa que todas nós prezamos bastante, né? Ou então o emprego dos sonhos, ou uma moradia melhor, e nada é pecado a gente desejar, né? Mas nós também temos responsabilidade de cuidar, por exemplo, da nossa saúde, né? Então não é só unilateral, a gente tem os desejos e não faz nada com isso. Mas mesmo que eu faça, que eu cumpra a minha responsabilidade, e se isso não acontecer? E se ela não vier? O que acontece, né? Nós não somos de nós mesmas. Essa é a diferença. Mais uma, Larissa. Mais uma verdade, né? Nós não somos de nós mesmas, nós somos de Cristo. Então, quem tem direito sobre nós é quem nos comprou, né? Nós não pertencemos a nós mesmos. Então, se Ele tem o direito total, eu posso confiar que Ele vai exercer o senhorio dEle com excelência, porque Ele é o Deus soberano, e com completa sabedoria, né? Então, Ele está orquestrando cada coisa que acontece na nossa vida para sermos mais parecidas
com Ele, né? Isso é o processo de santificação. Então, nós batalhamos, fazemos a nossa parte, mas nós entregamos os resultados para o Senhor. Ele que é o dono, né, da nossa vida. E isso é viver uma vida em submissão a Ele, né? Aceitar o senhorio completo da nossa vida ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Porque Ele é um Senhor amoroso, né? Ele tem tantos atributos, mas amor também é um dos atributos de Deus. Então, pensando nisso, qual é a motivação? Deve ser a motivação de um coração puro, de uma mente pura. É viver para quem? Aqui o versículo responde: Ele morreu por todos para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então essa é a motivação da nossa vida, né? Viver não para nós mesmas, mas para o nosso Senhor. E não é só isso, mas o texto que também já acabamos de ler, nessa última fala da Larissa, né, diz, eu não vou nem ler inteiro ele aqui, os 2 versículos de Romanos 12, 1 e 2, mas quando Paulo inicia falando, né, que ele roga pelas misericórdias de Deus, eu vou acabar lendo, né, que nós apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então assim, eu ofereço a Deus, né, Senhor, eu sou tua, né? Não sou mais minha. Então eu reconheço Cristo como o meu dono, como o meu Senhor, porque Cristo morreu no meu lugar. E reconhecendo isso, então, aí vem a continuação do versículo 2, né? Eu apresento o meu corpo como um sacrifício em um culto racional, né? Então, reconhecendo quem Ele é sobre minha vida, eu ofereço o meu corpo como um culto racional, né? Mas no 2 ele fala, não vos conformeis com este século, mas, qual é a palavrinha? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como que eu faço isso? Pela exposição constante e regular à palavra dele. E tem que ser constante, né? É uma coisa regular. Não adianta a gente pedir renovação da mente e continuar consumindo aquilo que você sabe que não vai te ajudar em nada. E daqui para frente a gente vai caminhar nessa linha, tá? Daquilo que a gente consome mesmo, seja pelo visual, seja pelo auditivo, né? Porque ou então até fisicamente, né, onde nós vamos, o que é que nós estamos consumindo. Então, percebem, essa é a ideia, né? A gente precisa de uma exposição constante daquilo que vai renovar a nossa mente. Então, eu preciso ler a palavra de Deus, mas não só ler. Eu preciso estudar e aplicar, né, praticar. Porque eu admito que eu não sou mais de mim, mas eu sou do meu dono, eu sou de Cristo, certo? Então, a pureza da mente, a pureza do coração, ela nos leva no centro do controle de tudo na nossa vida. E por isso eu devo me submeter a Deus, né? Então, não reivindicar, né, os meus direitos, mas buscar viver em disciplina e em perfeição para a glória dele, né? E como essa disciplina acontece? Então, de novo, você é aquilo que você consome, né? Então, eu sei que vocês fazem algumas resoluções normalmente nas viradas de ano, né? Que é sempre bom, né? A gente foca numa coisa. Eu acho que algumas coisas são bem recorrentes, né? Como, por exemplo, eu vou ler a Bíblia, vou ser mais espiritual, né? Eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, com certeza vou começar dia 1º de janeiro, né? Ou então eu vou perder peso, ou então eu vou manter o meu peso que eu já perdi, né? Vou começar um novo negócio e tudo bem. E às vezes tudo isso junto, e aí você também tem o desejo de crescer espiritualmente, que é ótimo, né? Mas esse desejo nosso de crescer espiritualmente, a gente precisa entender que também precisamos fazer algo para que isso aconteça, né? É o Senhor quem faz, mas a gente precisa fazer algo.
E a gente faz algo em obediência a Deus, né? Então, fazer o que é para fazer não significa transformação genuína, certo? Não é o fazer certo as coisas que vai me transformar ou vai me levar a uma transformação. Mas em obediência àquilo que Ele já deixou como princípio para eu fazer, então aí sim eu vou renovando a minha mente e vou em rumo, né, à transformação aí. Então, a verdadeira mudança, ela vem de dentro para fora, né? Nós mudamos como nós pensamos, então assim a gente muda o que nós fazemos e quem nós somos, né? Essa é uma transformação. Então, falar de transformação de mente, já vimos, isso é totalmente ligada à transformação do nosso coração. Existe sim o trabalho do Espírito Santo para renovar a nossa mente, né, como cristãs. E a santificação acontece exatamente dessa maneira, né? A nossa mente começa a cultivar pensamentos diferentes daquele que eu tenho, e aí isso vai me levar a sentir e fazer escolhas diferentes, né? Então, nós somos transformadas na medida que nós consumimos coisas diferentes daquelas que nós sabemos que nós temos que parar ou trocar, né? Esse texto conhecido, e a gente vai ler e ele vai ser nossa base aí, e quero que vocês, se não decoraram, façam isso aí ao longo dos próximos dias. Efésios 4, 22 a 24, ele apresenta para nós essa dinâmica que a gente chama, né, do despojar, renovar e revestir, né? Então, Paulo escreveu no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa dinâmica da mudança, né, é o que entra e o que sai, né? Se eu mudo o que entra, eu mudo o que sai. A história da esponja. Primeiro exemplo da nossa manhã, lembra, né? Então, não tem jeito, isso daí é uma questão lógica, né? E a Bíblia, ela repete isso em vários outros momentos, inclusive com analogias como lá em Gálatas. Lembra da colheita, né? Aquilo que você semear, você vai colher e não plantar. Aquilo que você semear, você vai colher, né? Então, por que a nossa mente precisa ser renovada? Porque a gente não sabe pensar como convém, não é? A Naná fala uma frase que eu vou ler ela devagar para vocês prestarem atenção. Ela diz assim: quando Deus nos criou, era possível escolher errado e pecar. Com a queda, tornou-se impossível não pecar. Com Jesus, é possível não pecar. Na consumação, será impossível pecar. Glória a Deus, né? Mas enquanto esse dia não chega, nós renovamos então as nossas mentes para que seja possível não pecar, né? Para que seja possível crescer em semelhança a Jesus e assim a gente voltar ao plano original de espelharmos a Jesus e sermos sempre representantes visíveis do nosso Deus invisível, né? Então, quem renova a nossa mente? 100% o Espírito Santo e 100% é nossa parte, né? Deus quer fé e obediência de nós como seu povo, né? Para realizar a obra que Ele quer fazer. Então, somos nós e Ele, certo? E como nós renovamos a nossa mente? Nós mudamos a nossa mente quando nós começamos a consumir e deixamos entrar coisas diferentes daquilo que nós sabemos que precisamos deixar de consumir. Então, a estrutura do nosso cérebro, ela muda. Temos médicas aqui queridas, né? Mas neuroplasticidade cerebral, vocês devem saber o que é, né? O nosso cérebro, ele é maleável, ele é adaptável. E ao pensar coisas diferentes consistentemente, ele muda.
né? Isso é uma bênção de Deus. Mas Ele não vai mudar antes de começarmos a pensar nessas coisas diferentes. Então, a perseguir coisas diferentes, a consumir coisas diferentes. E a mudança, ela é uma realidade científica, né? Mas ela vem depois que a gente muda o padrão de consumo. Então, quando a mente é renovada, aí sim nós somos transformadas, né? O que nós pensamos influencia e muito os nossos desejos, não é? E aquilo que nós vamos ouvir, ver, sentir. Então, a mudança de mente que nós vimos lá em Romanos 12:2 diz, é uma mudança em tudo. É uma mudança em tudo, né? Mudar a mente é o que a gente precisa para revestirmos do novo homem. Então, Deus, Ele já nos disse o que nós devemos pensar, não é? Na palavra de Deus já está dito, mas Ele não nos diz para a gente pensar e agir de acordo com aquilo que naturalmente nós sentimos ou nós desejamos. Não é isso. Em vez disso, Ele nos diz o que nós devemos olhar, o que nós devemos fazer, né? O que nós devemos ser. E a gente sabe que o resultado vai ser muito bom, porque o plano dele é maravilhoso, né? E isso vai exigir tudo de nós, sim, né? Porque a santificação, ela exige também de nós, porque é fazer morrer a nossa vontade, né? Então, mudar o que entra é o que vai fazer com que a gente seja transformada, pois é isso que o Espírito Santo usa para nos transformar. Então, você é o que você consome. Isso é verdade para alimentação, certo? Temos várias nutris aqui. Mas é uma verdade também com a nossa mente, né? Tudo que a gente permite, né, que entre, ok, a gente tem essa vontade, vai e faz essa ação, né? Mas a gente escolhe isso, mas muito mais do que entrar, do que engolir, vamos dizer assim, do que consumir, a gente precisa digerir, né? Não é só um processo de entrada, pronto, acabou, né? Então, a renovação ela só vai acontecer se a gente continuar no processo. Não é só bater o olho, ler o versículo correndo e pronto. Por isso que a gente vai falar rapidinho aqui de outros passos para que isso aconteça. Mas sabe, tem uma citação do C.S. Lewis em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que ele fala assim: mantenha o novato distraído, sem pensar criticamente em nada. Que ele se relacione com tudo de forma superficial, como se nada fosse capaz de atormentá-lo ou influenciá-lo de qualquer maneira. A distração ou o engano é muito perigoso, né? Então, a gente precisa ser crítica, sim. A gente precisa de discernimento, precisa orar por discernimento, né? Porque o que a gente consome vai nos tornar mais parecidas com alguém. E isso é o que você vai responder para você mesma. Com quem você está se tornando mais parecida? Não precisa responder, mas para você mesmo você responde, né? Então, você deve preencher a sua cabeça muito mais com aquilo que te aponta para Cristo, né? Então, a gente precisa cuidar com as nossas escolhas, né? O que tem nos influenciado mais é aquilo que nós investimos mais tempo. Então, como, onde, com quem e com o que você tem investido o seu tempo na sua vida, né? Quando você vai escolher consumir alguma coisa, quais são as suas prioridades? Nós somos discípulas de quem? Será que, sem perceber, a gente diz que segue a Cristo, é discípula de Cristo, mas é essa voz que a gente está ouvindo e atendendo e fazendo o que Ele pede, né? Então,
para afastar os nossos corações do mundo, a gente deve fixar os olhos em Jesus, né? E Deus quer trabalhar em nós através da sua palavra, mas para isso a gente precisa estar na palavra dele, né? A dinâmica de mudança, ela não depende da nossa vontade. Muitas vezes a gente faz as coisas porque precisa, e a gente sabe que a gente precisa obedecer a Deus. Então, tendo vontade ou não, a gente vai fazer o que precisa, porque a gente ama a Ele. Então, em obediência, a gente age, a gente faz, né? E o livro Transformadas, que eu vou indicar já no finalzinho, a autora ela fala que a gente deve se encher com o que é bom primeiro, e o nosso apetite pelo lixo vai começar a diminuir. Porque muitas vezes a gente consome muito lixo, né? E eu não estou falando de lixo já no extremo, como a Larissa falou agora, da pornografia, mas as pequenas coisas, as pequenas conversas que a gente ouve, que a gente valoriza, né? Então, tem muita coisa que é lixo, e a gente sabe o que é. Então, o que é importantíssimo a gente fazer? Olhar a nossa rotina, porque as rotinas ordinárias são elas que vão modificar a nossa vida. Aliás, elas já estão nos transformando, né? Então, se a gente quer mudança, a gente precisa começar a mudar o nosso dia a dia. Porque aquilo que nós consumimos molda quem nós somos. Se nós queremos ser mais parecidas com Deus, nós devemos consumir aquilo que nos aproxima dele e da sua palavra. E isso vai começar mesmo sem vontade, porque isso é um dos sinais de maturidade cristã. Então, mesmo sem vontade, vá e faça, né? E aí, o que deve então ocupar o nosso pensamento? Então pense, né? Deus ele usa a sua palavra para renovar os nossos pensamentos, né? E a nossa mente. Então, quanto mais eu consumir a sua palavra, mais eu vou ser moldada em relação ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu desejo. E quanto mais eu consumir e pensar isso intencionalmente, cada vez mais vai sendo mais automático pensar nessas coisas, né? Isso só faz sentido se a gente quer realmente ser mais parecidas com Jesus, né? A fé sem obras é morta. Por isso a gente precisa buscar, né? Então, se você crê, você deve ser descrente em você, um desejo de ser mais parecido. Se você crê, né, você deve crer que esse desejo de ser mais parecida com Ele é possível de se realizar. É difícil? É. Mas é possível, né? Então, que jeito que isso é possível? O que deve ocupar, então, o nosso pensamento? Primeiro, saiba quem Deus é. Empenhe-se em aprender sobre Deus. E isso, não estou falando só de você frequentar os cultos, o que também faz parte disso, né? Mas nessa questão do consumo, essa palavra que eu estou usando, né? De transformação de mente. Sabe aquela pessoa que você admira? Porque sempre que você conversa, ela tem um versículo para te falar, uma palavra de ânimo, encorajadora. Vocês acham que aconteceu assim de um dia para o outro, né? Ela caminha, com certeza ela consome a palavra de Deus. Por isso, ela tem o que dizer, né? É assim que funciona, não é do nada, né? Então, o processo de mudança, ele começa assim, né? A gente tem que fazer algo novo, porque a gente aprende o que é diferente, vai fazendo algo novo. Então, aprenda sobre quem Deus é, e isso vai mudar você, dia a dia. Né? Outra coisa, medite no que você aprendeu, né? Nós queremos pensar no que é excelente, no que é digno de louvor, mas às vezes a gente quer isso, mas a gente consome outra coisa que não tem valor, né? Então, ou então você está lendo a Bíblia, mas você está com o seu celular e as notificações do lado, e aí eu não sei o que chama mais a atenção, né? Então, saiba quem Deus é, conheça e medite no que você aprendeu, né? Gaste tempo nessas coisas, né? Digira, né? Faça a digestão. Por exemplo,
ler a Bíblia, às vezes eu falei da meta, né, de ler a Bíblia. Às vezes é melhor você ler a sua Bíblia toda em 2 anos do que você cumprir e bater meta, né? Você lê e não medita. Então, meditar é muito importante. Então, vamos lembrar disso daí, né? Eu vou passar aqui, senão... Não deixe seus pensamentos se demorarem nas coisas que são da terra. Esse é um outro passo importante. Tem até as 4, Lilinha? E o que significa não deixar os pensamentos demorarem nas coisas que são aqui da terra? É um versículo conhecido, que vocês já sabem, que é praticamente isso, né? Pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Mas colocar a nossa mente nas coisas da terra é fazer com que os nossos pensamentos estejam sempre focados naquilo que a nossa carne deseja, né? Isso é pensar nas coisas aqui da terra, aquilo que os nossos olhos querem, né? É como a gente fosse viver como se tudo fosse acabar aqui, né? E Eclesiastes, lá a gente encontra, né, que o pregador diz que aquilo que é bom a gente deve desfrutar, sim, mas sempre com os olhos acima do sol, né, para a eternidade. Então a gente deve levar cada pensamento cativo ao Senhor, né? E como a gente leva um pensamento cativo? Cativo é escravo mesmo, né? A nossa mente deve estar cativa ao Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, portanto nós somos escravas, né, dele nesse sentido. Que jeito que a gente deve fazer isso? Sabendo o que a Bíblia diz, né? E aí, sabendo o que a Bíblia diz, comparando os nossos pensamentos com o que ela diz. Eu preciso ter esse filtro da palavra de Deus. E crer e viver de acordo com o que a Bíblia diz, em vez de viver de acordo com o que eu pensava originalmente, né? Então, eu devo levar o meu pensamento cativo a Cristo. E também devo esconder a palavra de Deus no coração. E para que eu devo fazer isso? O que o salmista fala lá no Salmo 119:11? Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Então, esconder é deixar ela muito bem guardada ali, porque o Espírito Santo vai operar por meio da palavra dele, né? Então, é interessante porque Deus, ele podia plantar os versículos, né? Tem tantos versículos na Bíblia, ele podia plantar na nossa mente os versículos assim, avulso, né? Mas não, a gente precisa meditar, né, e guardar no nosso coração, porque não é só um conhecimento cognitivo, não é uma memorização porque eu decorei. Não, mas é guardar no coração. Muitas meninas falam isso, mulheres, né? Quem faz discipulado sabe disso, né? Às vezes, eu tentei, mas eu não consegui, né? Então a gente fala, não precisa, às vezes, todas as palavrinhas certas, né? Mas você usa as suas palavras e fale aquilo que Deus disse. Mas a gente tem tanta facilidade para decorar receitas, letras de música, né? Até em outras línguas, né? Então a nossa mente, Deus criou com essa facilidade, e louvado seja Deus por isso, que Ele nos deu essa facilidade para guardar tantas coisas, né? Então a gente precisa guardar no coração, não só memorizar, mas para poder aplicar. E também relembrar os feitos do Senhor, né? Assim, lembrar mesmo de tudo que Deus fez, muitas vezes alguns memoriais, né? Porque relembrar fortalece a nossa fé. Quando a gente relembra o que Deus fez por nós, né? A nossa esperança é fortalecida, o nosso testemunho, né? Então Isaías fala sobre isso, né? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E também nós devemos ter esperança no futuro. Em que sentido essa esperança no futuro, né? É diferente da ansiedade, não é viver pensando no amanhã, né? Mas é uma certeza de que nós sabemos quem é o nosso futuro, quem é a nossa esperança, é uma pessoa, né? E nossa esperança é uma esperança viva, que está lá em 1 Pedro 1:3, né? Porque nós sabemos que Jesus venceu a morte e a nossa esperança é viva.
Então, vamos só resumir aqui, voltando, né? O que nós devemos fazer? Conhecer quem Deus é, meditar no que aprendemos sobre Ele, e isso tudo não é instantâneo, não é miojo. Isso tudo leva tempo, né? A gente precisa mastigar, precisa ruminar. Então, não foque os pensamentos no que é da terra, leve cada pensamento cativo a Cristo, e esconda a palavra no coração e relembre os feitos do Senhor. Tenha esperança no futuro. E Filipenses 4:8, né? Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento. Então, pense, mas faça também, né? Na perspectiva bíblica, nós não ouvimos Deus corretamente, a menos que nós façamos o que Ele diz que é para fazer, né? O que pensamos e acreditamos é exatamente como nós vamos viver a nossa vida, não é? O que nós pensamos e acreditamos. Então, o que você faz e fala revela exatamente aquilo que você pensa, não é? A boca fala, que está cheio o coração. Então, o segredo da vida santa, de uma mente pura, está exatamente na mente. O segredo da vida pura está na nossa mente, né? Então, a obediência, ela é um resultado de uma mente que está sendo renovada e transformada dia a dia. Por isso, as disciplinas espirituais são tão importantes, não é? Então, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, né? Essa musiquinha é para nós e não só para os pequenos, né? Mas a gente precisa exercitar as disciplinas espirituais, né? Então, faça, né? Quando você pensa em quem Deus é, você acaba fazendo o que é para fazer, porque você o conhece, você confia nele. E esse faça é exatamente algo que está ligado ao coração, né? Não é só fazer mudando o comportamento. Aqui tem umas bananas que estão coladas numa jabuticabeira. Então, não adianta nada a gente querer dar bons frutos, se o nosso coração não estiver cheio do Senhor e enraizado, né? Como a gente leu lá em Jeremias, né? Então, a gente precisa se lembrar disso. Não é mudança de comportamento, mas é uma mudança de mente. Isso vai custar? Sim, vai custar. Mas, estou tendo que correr aqui um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho. Paulo já disse isso para nós, né? Que é uma luta, né? Ele disse, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós precisamos de estratégias para fazer isso, para ter essa transformação de mente, né? Lembram-se de Josué em Jericó? Teve estratégia. Lembra de Daniel? Teve estratégia. É batalha, né, gente? Mas a gente precisa de estratégia. E como a gente vai utilizar as estratégias? Utilizando da nossa igreja local, que é o lugar, é o quartel-general. Tem alguém para caminhar com você, né? Não sei se você é discipulado por alguém, se não, você pode buscar alguma irmã para fazer isso com você, ou num grupo. Não sei qual é a realidade da sua igreja, enfim, mas na sua vida pessoal e na vida da igreja, isso é fundamental, é o nosso quartel-general, né? Então, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? Porque nós sabemos que aquele que efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então a gente pode seguir firme. Então nós precisamos domar a nossa vontade, né, para aquilo que nós vamos consumir. E que jeito a gente faz isso? Como eu sei que eu estou domando a minha vontade? Fazendo escolhas.
Eu sempre tenho só duas escolhas, né? Ou seguir o nosso coração, como já foi bem falado aqui, ou seguir a palavra de Deus, né? Não dá para basear a nossa vida no que os nossos desejos enganosos pregam para nós mesmos, né? Sobre a nossa mente original. Mas quando a nossa escolha é de seguir o coração, o que nós vamos fazer? Só aquilo que a gente tem vontade, né? Então, essa vontade vai alimentar cada vez mais o que nós desejamos e sentimos. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo e ir renovando a mente, porque não é fácil, tem um custo, né? Mas é possível pelo poder do Espírito Santo. Amém? Pensando aqui na escolha, então, de seguir o seu coração ou seguir a palavra de Deus, você pode olhar comigo um exemplo prático que é de fofoca, por exemplo. Então, o que acontece? Isso eu acho que vale para todas nós, independente da nossa idade, né? Então, eu escolho ouvir, então eu ouço uma fofoca. Olhem só para o lado esquerdo aqui de vocês primeiro, que é o que eu vou pensar. Eu quero partilhar um pouco dessa fofoca que eu ouvi. E o que eu vou falar? Lá em cima, você compartilha a fofoca. E o que eu sinto? Você se sente animada por estar entre as que sabem da coisa. Então você deseja ouvir e compartilhar mais fofocas. Esse é o sentimento. Opa, peraí que eu vou voltar. Uma outra situação é, você ouve a fofoca. Aí você vai pensar, o que está aqui do meu lado esquerdo, do direito para vocês. Deus não aprova fofocas. A mente está sendo renovada. Ó. Deus não aprova fofocas. Isso trai a confiança de outros e separa amigos próximos. Então você sai da conversa. O que você vai começar a sentir e desejar? O que está lá. Você sente o prazer de Deus em manter uma consciência limpa. Então você deseja continuar tendo uma consciência limpa. Então, o que você consome molda o que você vai desejar. Então, troque o que você consome. E o que você consome, ou o que você pensa, molda o que você vai desejar também. São exercícios, muitas vezes, de longo prazo, né? Não é imediato, como a gente já falou, mas a gente deve levar o nosso pensamento cativo e agir. Então, seguir o nosso coração só quando ele estiver alinhado ao que a Bíblia diz. Então, aí a gente vai ser transformada e vai exatamente ter uma mente pura. Então, mude o que entra, né? Secar a fonte do consumo ruim, ela é necessário, é essencial, mas não pode ser o único passo. A gente precisa se alimentar de recursos que vão tornar a minha vida mais parecida com Jesus. Então, ler a Bíblia, fazer oração, permanecer na palavra, persistir, né? O amor de Deus, ele vai requerer a nossa disciplina, mas a recompensa é grande. A gente vai reconhecer a Cristo, ser como Ele e fazer parte do seu reino. Como a gente poderia desejar outra coisa, né? Melhor do que isso. Então, que esse seja o nosso maior desejo. Então, você pode pegar a sua folhinha agora, uma folhinha que está dentro, tem papel dobrado e uma folhinha dentro, né? Eu quis que você levasse isso para a sua casa, porque agora nós não vamos responder, mas eu gostaria que você, depois de ter ouvido, talvez anotado tudo que foi mais importante para você hoje, algumas coisas para você pensar, né? Uma reflexão aí em ação. Né? Quais são os alimentos mentais que você tem consumido? Eles têm te distanciado de Deus e de sua palavra? Então, faça o teste, né? Aqui, de novo, não vou nem falar da pornografia, mas redes sociais em geral
Sabe aquilo que te faz pecar de raiva, porque você queria estar tendo o que a outra tem e você não tem? Ou você queria estar lá naquele lugar e você não está, né? Que tipo de música que você está ouvindo? Que tipo de conversa? Com quem você está andando, né? Então, ore para que Deus te ajude a sondar mesmo, né? O coração, né? Se você está com medo ou apego a alguma coisa pecaminosa, corta fora. Se está te afastando de Deus, corta fora, né? E quem é que você segue, tem seguido para saber sobre sexualidade, por exemplo? Essa pessoa que você segue está alinhado com o que é bom e bíblico? Eu estou falando da sexualidade, mas esse seguir pode ser para todas as áreas, né, da nossa vida. Todas as áreas, financeiro, moda, tudo mais. Quais hábitos você está cultivando para ingerir coisas que vão te ajudar espiritualmente? Estabeleça um plano de leitura bíblica viável e também um plano de leitura de livros. Para isso, a nossa igreja tem vários grupos. Se você ainda não conhece, depois pode conhecer, né? Mas seja uma discípula de Cristo, né? E o que você deve preencher, então, com a palavra de Deus? Tem um exemplo de preocupação que está no livro Transformadas, e só para você entender como nós vamos fazer aí depois essa dinâmica do despojar, renovar a mente e revestir. Então, por exemplo, o que eu penso? Eu sei que a preocupação é uma coisa que eu preciso despojar, certo? Porque não está me fazendo bem, eu sei que não é isso que Deus quer de mim. Então vamos lá, Deus diz que eu não deveria estar ansiosa por nada, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Acho essa instrução difícil de seguir, mas as minhas preocupações são uma oportunidade de me voltar para Deus. Ele me diz o que fazer em vez de ficar ansiosa. Ele me diz para levar os meus pedidos a Ele por meio de oração e súplica com ações de graça e promete que a paz será o resultado. Eu acredito nessa promessa? Sim. Então, em vez de ficar pensando em minhas preocupações de novo e de novo, eu vou orar a Deus sobre elas e agradecer a Deus por qualquer benefício que possa encontrar nessa situação difícil, mesmo que o único benefício que consiga encontrar é que isso está me aproximando de Deus e aumentando a minha vida de oração. Eu sei que não é fácil, mas vocês têm 2 exemplos aí no papelzinho de vocês, e os outros que estão em branco é porque eu sei que você tem, assim como eu, várias outras situações que ocupam a mente e que devem ser despojados. Então, a gente não vai ter tempo de explorar muito isso, mas eu estou por aqui, depois vocês fiquem à vontade se precisarem conversar. Mas na coluninha do despojar, a gente vai identificar aquilo que a gente sabe que Deus já disse que não é para nós fazermos ou pensarmos, né? Então, ou deixar de fazer. Então, ali é o despojar. O renovar é a meditação sobre aquilo que Ele já disse na palavra. Então, você coloque ali. E eu preciso me revestir. Eu não posso só tirar a roupa do velho homem e ficar sem nada. Eu preciso me revestir. Então, eu renovo a minha mente com a palavra de Deus e eu vou revestir com a roupa do novo homem. Então, é aquilo que eu vou colocar no lugar. E para isso, a palavra de Deus está cheia de versículos sobre aquilo que você sabe que você está precisando renovar a mente. E você vai ter algumas ações específicas, então, para que isso seja possível de se realizar. Então, aqui tem alguns exemplos e você pode ter os seus exemplos pessoais, que com certeza são diferentes dos meus, né? Mas assim a gente encerra esse tempo, então, e que você avalie com cuidado tudo que você tem consumido, né? Muitas vezes a gente fica preocupada, mas a gente não sai do noticiário ruim, né? Então, a gente sabe o que a gente consome e que mantém o nosso hábito ruim, né? Então, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para que a gente seja transformada e com a mente renovada a gente possa ter uma vida mais santa. Amém?